Então você deu seu relato agora da parte divina e dos demônios. O que você queria falar que você viu? Anjos e demônios. Eu queria que vocês colocassem isso na capa. Tem um pouquinho mais de água para nossa convidada aqui, querido Mancini. Eu vou pegar lá, vou aproveitar e vou encher o meu também. Vai lá, então. Encher o meu caneco. Meu caneco de água. Da caveira. Isso aí é uma heresia, hein? Você comprou, cadê? Se vocês colocassem pra mim beber água aí, já ia sair amanhã. Querida Dani, bebe numa caneca de demônio. Ah, não, então vamos pegar uma caneca de caveira, Você de tá demônio. muito provocador. Não pode. Não pode? Tá bom. Sei tá bom. ela. Não, meu filho, só de eu estar aqui já vão falar já. Ah, já. Vai perder fãs. Não vai ter mais gente nos seus shows mais, ligo. igual o Edu Falasques. Não, o pior é que o meu público gosta do meu jeito. Ah, imagino que sim. Tem muita gente adorando aqui. Eles gostam. Tem tem um pessoal que fica falando de heresia aqui, mas, né? Dá uma água. Eu já estava preparada. Troca. Aí, boa, Mancini. Vamos lá. Anjos e demônios. Agora os demônios. Os demônios. Bom, posso falar o primeiro demônio que eu vi na minha vida? Claro. Eu já tinha me convertido, já tinha tido bastante experiências com Deus, de libertação, já estava vivendo em paz. Só que na Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele tenta voltar. Isso está na Bíblia. E eu acredito, né? E na Bíblia diz que se a pessoa ela se descuidar e voltar assim para o vômito, o demônio traz mais 7. Então, quando você expulsa o demônio de alguém, ele vai tentar voltar. De alguma maneira, ele tenta voltar. E aí você tem que ficar firme ali. Na Bíblia está escrito, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, tem que ter uma resistência da tua parte. Fica firme, que ele vai tentar voltar, mas se você ficar firme, ele vai embora. Ele vaza, ele vê que você não cedeu, e aí ele para de te perturbar. Só que aí, de onde Deus tinha me tirado, né? Trevas total, né? Biblicamente, é muito pecado o que eu fazia. Eu já estava ali decretada para ir para o inferno, né? Vida na noite, bebidas, muito, Combo completo. muito pecado, né? E aí, é óbvio que tinha muito demônio em mim, de acordo com o que eu acredito, de acordo com a Bíblia, né? E de acordo com o que eu vivi, era óbvio que tinha demônios em mim, porque são brechas. O pecado, ele é tipo uma brecha. De acordo com a Bíblia, quando você peca, né? Pecado, assim que eu digo, é algo mais grave, tá? Porque todo mundo peca. Todo mundo peca todo dia. Porque a gente não é perfeito. Pensou, pecou, na Bíblia diz. Então, eu acredito que para um demônio entrar numa pessoa, tem que ser algo mais grave. Não é assim, tipo, vai entrar fácil. Ah, eu menti, contei uma mentirinha ali, o demônio entrou. Não é assim. Tem que ser algo bem mais grave mesmo para uma pessoa ficar possuída, assim, ter demônios dentro dela. Mas o que eu fazia era grave, então era óbvio que em mim já habitava demônios. E quando eu fui liberta, né, já foi um combo de libertação. Os demônios, eles saíram. Obrigada. E aí eu lembro que eu estava indo dormir, eu acordei de manhã, o Espírito Santo foi e falou para mim, jejua. Só falou essa palavra, jejua. E eu fiquei, como assim, jejuar? Eu nunca tinha jejuado antes. Aí o Espírito Santo, de novo, jejua. Aí eu falei, tá bom, vou jejuar. Foi meu primeiro jejum da minha vida. E eu jejuei, tipo, de manhã até à noite, assim, na hora de dormir, só bebendo água. E eu não sabia o porquê que Deus estava pedindo para eu jejuar. E eu fui dormir. E na Bíblia diz que alguns demônios você só consegue expulsar no jejum, porque eles são fortes. Né? Existem várias castas de demônio. Existem vários tipos de demônio. Tem um que é o cabeça, tem um que é o mais fraquinho e tem um fortão. E eu acredito que o que estava em mim era, tipo, era mais forte, sabe? E aí eu jejuei, eu não sabia o porquê que eu estava jejuando. E fui dormir. E aí eu escutei de novo a voz do Espírito Santo. Eu te capacito com coragem e autoridade. Eu falei, mas como assim? Por que Deus está me falando isso? Coragem e autoridade? Eu não entendi nada e fui dormir. Aí, de repente, tá me dando vontade de espirrar. Pode espirrar. Tenho rinite. Aí, de repente, eu acordei de madrugada com uma opressão, que é a famosa paralisia do sono, né? Eu sempre sentia isso, mas pra mim era normal, né? Todo mundo tem isso, né? Quando o corpo trava, né? É uma sensação horrível. Só que pela primeira vez na vida, eu pude ver o que causava a minha paralisia do sono. E eu comecei, quando eu fiquei travada, eu comecei a orar em pensamento, pedindo ajuda pra Deus, né?
Só em pensamento. Só que aí eu consegui destravar meu pescoço da opressão. E aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, antes de ver ele, eu senti ele me tocando. E ele me tateava. Ele começava nas minhas costas e ele foi me tateando até os meus pés. As mãos dele era gelada. Sabe quando tem alga no fundo do rio, que é gelatinosa, meio fria? Tinha essa espessura, como se fosse alga gelada, bem fria, e parecia que estava levemente molhado. Ia me tateando. Só que não era algo forte, era algo mais sutil. E eu falei, o que é isso que está me tocando? Ele estava procurando uma brecha para entrar em mim. Mas eu acredito que é uma brecha espiritual, né? Mas eu senti no meu físico. Porque eu acredito que Deus abriu ali o campo espiritual para eu ver mesmo o que estava acontecendo. E quando eu olhei para trás, eu vi pela primeira vez um demônio. Eu vi, o rosto dele estava bem colado assim no meu ombro, assim, ó. Eu fiquei cara a cara com ele, com o demônio. Quando eu vi ele, lógico que eu fiquei em choque, né? Só que aí eu dei um grito e expulsei ele. Só que antes de expulsar ele, eu posso descrever como ele era. Ele era magro, muito magro, tipo assim, pele e osso. Ele era cinza. Sabe quando uma pessoa tá com carvão? Imagina uma pessoa que tá toda suja de poeira, que ela fica toda cinza. Era um cinza de sujeira, não era um cinza de cor de pele. Né? Ele era sujo, todo cinza de sujeira, muito magro. O nariz dele era reto aqui assim, sabe? Não tinha essa curvatura. Era reto aqui, ligava a testa e a ponta do nariz. E os olhos dele era vinho, era totalmente vinho. Não tinha pupila, era todo vinho. E o cabelo era... Sabe quando lembra cabelo de defunto? Era nessa parte só aqui, ó. Meio comprido, a testa grande e ele tava com um semblante de dor. Ele tava em sofrimento. Ele não era tipo, eu sou poderoso. Ele tava em sofrimento. Ele tava... Você olhava e você via que ele tava ali em constante sofrimento. Ele tava sentindo dor, dava para ver sofrimento no olhar dele, entendeu? E ele estava desesperado, dava para ver um desespero para ele entrar em mim, ele estava desesperado. Né? Então, quando eu vi um demônio pela primeira vez, eu vi sofrimento. Eu não vi poder, eu não vi gargalhada, eu sou poderoso. Sofrimento. Né? E parecia que a sede dele era muito grande por vida. Né? Era uma sede muito grande de vida. Porque na Bíblia diz que os demônios, na verdade, eram anjos. Né? Então, lá no céu, eles eram felizes, né? Até que eles se corromperam por rebeldia e foram expulsos. E eles perderam vida, né? E Deus é a fonte da vida. Então, como os anjos são imortais, eles continuam vivos, mas eles não têm mais a vida. Eles são tipo zumbis. Os demônios são tipo zumbis. Eles se rastejam, né? Mas eles se alimentam de algumas coisas. Eles ainda encontram algumas coisas para se alimentarem, que eles encontram força no pecado, por exemplo, né, que quem é espírita fala, né, sobre os obsessores que se alimentam, né, da energia vital das pessoas. Sim. Então, por isso que eu digo que tem muita ligação também, né? Tem muita coisa que os espíritas dizem que eles estão certos mesmo. Talvez eles usam outros nomes, mas às vezes é a mesma coisa, né? Então, o demônio que eu vi, ele sim, quando o que eu sei é que ele fica forte. Quando ele entra em alguém, ele suga assim a energia vital da pessoa. Isso é real. Né? A pessoa vai ficando fraca, a pessoa vai ficando doente. Por quê? Porque tem algo sugando a energia dela. Então, o demônio, quando ele entra numa pessoa, ele suga a vida dela, para ele. Porque ele não tem, então ele precisa. Né? Até quando entrando pro outro lado também, na Bíblia diz que sangue tem vida. E os demônios não têm vida. Então, quando acontece, né, em alguns rituais, oferenda de sangue, por que os demônios aceitam o sangue? Porque tem vida. Então, eles se alimentam daquele sangue, eles querem se sentir vivos, né? Eles são desesperados por vida. Então, o pecado alimenta o demônio e também o sangue. Cara. Por isso que tem muitos sacrifícios em rituais, porque o sangue para o demônio... É a vida, né? É a vida. Então, eles são desesperados por sangue. Por isso que quando tem ritual, né, o demônio manifesta na hora e ele vai e se alimenta daquele sangue. Caramba! Tanto é que uma pessoa, quando ela se mutila... né? É bem perigoso. Credo. É. Eu não quero ver o demônio, não. E eu já vi um anjo também.
O anjo... E foi. Dizem que os anjos são assustadores. Qual foi o seu? Não, é que na São verdade... assustadores. Os anjos bíblicos são assustadores. Não, é porque na verdade existem vários estilos de anjos. Esse anjo aí que tá rolando na internet, que tem vários olhos, Uhum. é um estilo de anjo. Mas não são todos os anjos que são assim. Tem vários tipos de anjo, entendeu? Isso aqui é só um estilo. Tanto é que tem um anjo que a Bíblia diz que tem 4 cabeças. Que é a cabeça de um homem, a cabeça de uma águia, de um leão e... Águia, leão, homem e cordeiro, né? 4 cabeças e é um anjo. E o que você viu, como que era? Era normal, era igual Com um demônio. asas, Não, assim. então, olha que louco. O anjo que eu vi, ele tinha a mesma face do demônio, só que ele era... De luz. Iluminado. Ele era saudável, né? Vamos assim dizer. Porque o demônio que eu vi estava destruído, né? Sugado, Sugado, sem vida, se arrastando no sofrimento. Rachado. Mas o anjo era igual ao demônio, era o mesmo rosto, o mesmo nariz. O que me chamou a atenção foi o nariz que eu vi assim, ó. Retão. Era assim, ó, reto assim, ó. Não tinha essa curvatura. E o anjo que eu vi era, ou seja, era da mesma espécie, só que era um anjo que não tinha se corrompido. Mas era saudável, né? Ele era meio forte, assim, mas o rosto era igual. E os anjos que eu vi são sérios. Deus é bem sorridente, mas os anjos são sérios. Os que eu vi, pelo menos. Eu nunca vi nenhum anjo sorrindo, são bem sérios.